Olá, família, boa noite. Que bom que você está aqui mais uma vez juntos nesse domingo. E eu quero te dizer mais uma vez que Deus tem uma palavra para você. E eu me alegro muito, sabe, em poder falar com você, transmitir, sabe, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Quero te desafiar mais uma vez para que você fique até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo, até o final, você vai descobrir qual o propósito eterno de Deus para a sua vida. É isso mesmo. A palavra, ela nos mostra qual o propósito de Deus para a nossa vida. Certo? E tem um desafio você a ficar até o final. Se você não é inscrito nesse canal, nessa família, se inscreve, deixe seu like, compartilha. Compartilha que se quiser deixar um comentário aqui, eu respondo todos os comentários. E mais do que isso, vamos espalhar a palavra de Deus, sabe? Graças a Deus, eu tenho falado isso em todos os vídeos, sabe? Pessoas têm sido abençoadas, têm sido alcançadas por essa palavra. E na verdade, eu digo isso também, isso não tem nada a ver comigo, sabe? Não vem nada de mim, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, certo? Então use as suas redes sociais, vamos espalhar a palavra de Deus para que mais e mais pessoas possam ouvir, tá certo? E da última vez eu iniciei fazendo uma pergunta. Nesse vídeo eu também queria iniciar fazendo uma pergunta, sabe? Você sabe qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Engraçado, quando a gente fala de propósito, né? Você sabia, talvez você até não acredite no que eu vou te falar, mas existem sim pessoas que na verdade não têm propósito. Ou se não tem propósito, assim, perderam, sabe? Perderam o propósito. E existem pessoas também, por exemplo, que na verdade ainda se questionam, né? Questionam o porquê nasceram, o porquê estão nessa terra, sabe? Lembra aquelas frases assim, ó, pô, por que eu nasci? Por que eu existo, né? Para que eu fui criado? Qual o propósito para a minha vida? Tem gente que ainda se pergunta sobre isso. Tem gente que ainda não, infelizmente, ainda não sabe, na verdade, o porquê que nós fomos criados. E é um pouquinho sobre isso que eu queria conversar com você, né, nessa reflexão. Porque todos nós temos propósitos. Na verdade, a nossa vida, ela é, vamos dizer assim, ela é repleta de propósitos, né? Os propósitos cercam a nossa vida. Ah, como assim, Bento? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, quando era mais jovem, né, eu tinha um propósito, né, de crescer, de me casar, de constituir uma família, de ter filhos, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm propósitos de estudar, de se tornarem médicos, advogados, enfim. Então a nossa vida, ela é cercada de propósitos. Aqui, por exemplo, aqui em Portugal, eu tenho um propósito, né? Eu tenho um propósito de ainda conseguir comprar um apartamento ou comprar uma casa para minha família, né? Então eu trabalho em prol desse propósito, certo? Então são propósitos justos, né? Toda pessoa tem propósito. Uns se realizam, conseguem se concretizar, outros não, né? Mas isso aí é de cada um, certo? Então a nossa vida, ela é cercada de propósitos. Mas eu não quero falar sobre os propósitos do nosso dia a dia, da nossa vida, sim. Mas eu queria falar algo mais relacionado ao reino de Deus. Porque da mesma forma que nós, né, como é que eu vou dizer? Nós colocamos propósitos, né, metas, propósitos na nossa vida, no nosso dia a dia. Da mesma forma, Deus, ele tem um propósito para as nossas vidas, né? Para cada um de nós. Ah, Bento, mas como é que é isso? Olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Existia um homem, eu gosto muito de passar, né, aquilo que Deus quer falar através de histórias bíblicas. Por exemplo, tem um homem chamado na Bíblia, a maioria de vocês conhece, um homem chamado Moisés. Deus levantou esse homem com um propósito. Quer dizer, se você bom, Deus, ele tinha um propósito na vida de Moisés. E qual era o propósito? Era libertar o povo de Israel na escravidão do Egito. O povo de Israel já estava há muitos anos ali sendo escravizado e Deus levanta Moisés. Pode levar o tempo que for, né? Vocês sabem, por exemplo, que Moisés ele fugiu para o deserto e passou no deserto ainda 40 anos.
Mas Deus não desistiu desse propósito, do propósito na vida de Moisés. Que era o quê? Que Moisés seria o libertador, né, do povo de Israel daquele momento ali de escravidão. Entendeu? Então, assim, Deus ele também tem propósitos específicos na vida de um homem. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Deus tinha propósito na vida de Pedro, por exemplo. Lembra que Jesus falou para Pedro, ó, Pedro, agora você vai deixar de ser pescador e eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro, você vai ser um pastor, você vai apacentar as minhas ovelhas. E é assim que Deus faz, sabe? Por exemplo, eu sei que Deus ele tem um chamado para a minha vida, sabe? Eu tenho um propósito, eu tenho um ministério pastoral. E eu sei que esse é um propósito de Deus para a minha vida, sabe? E assim, da mesma forma, Deus faz na vida de muitas pessoas. Então, são também, como eu posso dizer, são propósitos específicos, sabe? Assim, ó, Deus quer isso da minha vida, Deus quer isso da minha vida, Deus tem esse propósito para a minha vida. Ó, Deus me levantou, me fez um evangelista, Deus me fez um profeta, sabe? Então, são propósitos na vida de uma pessoa, certo? Então, não sei se vocês estão me entendendo, existem os propósitos, nossos propósitos de vida, existem os propósitos que Deus tem na vida de cada um, certo? Ó, você vai ser assim, eu vou te usar para fazer isso, eu quero de você isso, entendeu? São propósitos de Deus para a vida do homem. Agora, eu quero ir mais fundo um pouco. Eu queria falar com você agora sobre, talvez, vamos dizer assim, vou colocar assim, o maior dos propósitos. O propósito eterno de Deus para a vida de todo ser humano. Existe, Bento? Existe. Deus tem um propósito eterno. E esse propósito está justamente no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Esses dois versículos, eu acho que foi um dos primeiros versículos que eu decorei da Bíblia. Porque esse versículo, desde o início, assim, ele falou muito comigo. Fala assim, ó, Romanos 8, 28 e 29, fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os que de antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Caramba, Bento! Não sei se você compreendeu esses versículos, mas vou resumir em uma frase. O propósito de Deus é ter uma família semelhante a Jesus. Porque era assim desde o princípio. Foi assim desde o princípio. Deus sempre teve no seu coração, porque lembra, lá no início, quando Deus criou o homem, criou a mulher, Adão e Eva, Deus ele já queria esse propósito, ele já queria uma família. Tanto que ele falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ele disse ao homem, olha, crescei e multiplicai. Enchei a terra de homens e mulheres à minha imagem e à minha semelhança. Então, Deus sempre quis isso. O propósito eterno de Deus sempre foi uma grande família, com a sua imagem e a sua semelhança. Olha que coisa maravilhosa. Então, o propósito eterno de Deus sempre foi esse. Agora, claro, infelizmente, né, por causa do pecado, nosso pecado, né, não vou dizer que esse propósito ele acabou. Não, pelo contrário, né? Mas a gente sabe que Deus, no seu infinito amor e misericórdia, ele entregou o seu Filho Jesus, vocês sabem, para que ele pudesse morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e pudesse novamente, sabe, nos dar acesso a sermos participantes desse propósito eterno de Deus. Olha que coisa tremenda, sabe, através do sacrifício de Jesus na cruz, né? Tanto que agora Romanos ele fala assim, olha, os que de antemão conheceu também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, né, na verdade, nos deu condição, ele como primogênito, como sendo o primeiro, de fazermos parte novamente, né, através de Cristo, da fé em Cristo, fazermos parte novamente da família de Deus.
desse propósito eterno de Deus. É claro que isso, na verdade, vai nos levar a ter uma imagem, né, e o caráter de Cristo. Então, esse é o propósito, é isso que eu queria deixar para você nessa noite. Você tem e deve ter propósito na sua vida, sabe? E propósito de ter uma família, propósito de ter um emprego, propósito de ter, enfim, vários propósitos, né? Eu tenho um propósito também comigo, um propósito de ler a Bíblia toda em um ano, é um propósito. Deus tem um propósito, como ele tem, como eu falei no vídeo passado, uma história, um propósito na vida de cada um, certo? Deus fez de você um homem, Deus fez de você uma mulher com um propósito. Mas acima disso tudo, existe o propósito eterno de Deus, que é fazer você, fazer eu e você parte da família de Deus, integrantes da família de Deus, tendo Jesus como nosso irmão mais velho, como o primogênito, e todos nós a imagem e a semelhança dele. Amém, queridos? Então, eu queria deixar essa reflexão no seu coração. Você não foi criado por acaso, sabe? Você não nasceu por acaso, e eu quero te dizer isso nessa noite. Se você pensa isso, sabe, que você foi um aborto da natureza, isso é uma mentira do diabo. Você foi criado para o louvor da glória de Deus, para ser participante desse plano, desse propósito eterno de Deus, que é fazer parte da família dele, do impecável. Tá joia? Então, queria deixar um beijo no coração de vocês mais uma vez, sabe? Então não se esquece disso, tá? Isso é muito importante. Você faz parte do propósito eterno de Deus, tá bom? Um beijo no coração, tenha uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo. E se Deus quiser, quarta-feira nós vamos estar juntos de novo. Tá joia?